Eu sou Paulo Figueiredo, sou professor universitário, atuo atualmente no Instituto Federal de São Paulo, no campus aqui de Piracicaba, e milito em temas ambientais há mais de 40 anos. Participo de várias ONGs, inclusive da SODEMAP, também há cerca de 40 anos, né? A Sociedade de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, né? E vou fazer aqui uma fala com uma preocupação ambiental. Temos um tempo reduzido, eu tenho um conjunto de transparências aí, eu acho que era bom passar, mas para que as pessoas possam acompanhar. Então, pela limitação do tempo, eu fiz uma opção, vou trabalhar a questão de ser essa área do empreendimento, uma área de preservação permanente, e mostrar um pouco as características do que é uma área de preservação permanente e o que é possível, né? Já de início, eu gostaria de parabenizar as vereadoras Silvinha e também Rai, porque a fala de vocês foi brilhante. Eu acho que deu conta já de caracterizar o problema que nós estamos, né, no qual nós estamos inseridos, né? A SODEMAP tem, acho que não é esse conjunto de transparência, né? Não, mais uma. Não é esse o conjunto. A SODEMAP é uma entidade antiga aqui em Piracicaba, tem mais de 40 anos, e uma sociedade, tem cerca de 40 anos, e é uma sociedade com muitas vitórias, né, conquistadas ao lado da população de Piracicaba e região. Tivemos vitórias, por exemplo, contra uma termoelétrica, que seria a maior termoelétrica da América do Sul, né, um episódio de Carioba 2. Tivemos várias vitórias com relação à regionalização do recebimento de lixo, né, no nosso município. Tivemos vitórias contra a navegação do rio Piracicaba, tivemos inúmeras vitórias. E, embora eu estivesse esse ano um pouco afastado, isso no momento estou acabando um pós-doutorado junto ao UFRJ, eu não podia deixar de participar dessa audiência pública, porque essa implantação, essa proposta, me chamou muito a atenção no mau sentido. Estamos diante de um processo que desmonta, que descaracteriza toda a região da Rua do Porto, a região mais nobre, né, talvez mais visitada de Piracicaba, né, onde a sociedade, onde a comunidade piracicabana faz o seu lazer, participa, faz suas atividades de final de semana e tal. E mais do que isso, uma região que tem merecido, com maior ou menor intensidade, o esforço de muitos profissionais e mesmo políticos, no sentido de ser revitalizada com cuidado, com estratégia, com harmonia, né, naquilo que diz respeito às questões ambientais, né? Então, o tema que eu escolho agora para essa apresentação, poderia ter mais uma? Mais uma? Que eu coloco é o tema desse empreendimento se localizar numa área de preservação permanente. A área de preservação permanente, o próprio nome já diz, é uma área que você pretende preservar. Então, além dos aspectos culturais do patrimônio, que no meu ponto de vista foram negligenciados pelo Conselho, que deu uma avaliação preliminar completamente descabida, até porque o material que existe no que eles chamam de projeto é muito ruim. É um material muito fraco, que não dá conta de você nem analisar o que isso significa do ponto de vista cultural. No entanto, foi avaliado. Quer dizer, é comum isso, nós acompanhamos vários processos ao longo das nossas batalhas ambientais, e é comum o empreendedor se apressar, o empreendedor conseguir parceiros, né? Desenvolver um processo de conivência, e tudo isso é comum, manjado, super conhecido por quem atua na área ambiental, né? Então, essa é uma questão central. A área de preservação ambiental, pela nossa legislação, é uma área que se pretende
preservar os recursos hídricos, a paisagem, que certamente não haverá como ser protegida ou preservada, a estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico e por aí vai. Certamente, a implantação de um empreendimento com essas características, que significam um adensamento populacional, uma geração exponencial de resíduos e esgoto, com toda uma transformação do ambiente que exigirá escavações, explosões, uma manipulação pesada na região, nada disso tem a ver com preservação e com cuidados ambientais. Essa não é uma região onde caberia um processo dessa natureza. E digo isso para fechar com o seguinte: qualquer tipo de tentativa de colocar um projeto dessa magnitude numa região como essa só será possível através de artifícios criminosos que ferem a lei, Então, nós estamos... E aí eu remeto à fala do procurador que iniciou o processo, falando que aqui em Piracicaba e nessa gestão se prima pela legalidade, pelo cumprimento legal, Claro que a sociedade civil e as ONGs e as universidades também irão se centrar em outros parceiros, Então já está no coletivo de entidades do Estado de São Paulo, já está num conjunto de advogados avaliando quais seriam os procedimentos mais adequados do ponto de vista jurídico, Como é que nós vamos envolver as promotorias. E aí foi bem lembrado, se não me engano pela RAI, a história do Rio Federal. O Rio Piracicaba é um rio que nasce em dois estados, parte dele em São Paulo e parte em Minas Gerais, e é submetido a uma observação, a um cuidado federal. Então, vários processos que nós vencemos aqui em Piracicaba contra empreendimentos de grande porte, que tinham risco, alguns até, desculpe, só estou encerrando, um risco talvez menor do que esse, foram vencidos exatamente com a atuação da Promotoria Federal. Então, esse é um dado importantíssimo que já está sendo levantado e já está sendo, de certa forma, alavancado. Por fim, eu queria concluir com uma última transparência. Pode ir mais uma? Mais uma. Por aí. Algumas questões que eu acho que são relevantes, além da questão que eu coloquei. Aspectos que eu... resgatando aqui uma fala dos meus filhos, coloquei assim, alguns aspectos sinistros deste empreendimento, Falta de clareza sobre as pendências econômicas, tributárias, econômicas referentes a esse processo. Até o momento, eu não consegui achar com clareza, os levantamentos econômicos, custos, pendências e coisas do tipo. Sobre a posição da proposta desse empreendimento ao projeto de revitalização e harmonização do Rio Piracicaba, que é um projeto histórico, discutido com a população e que o Nuno vai se debruçar sobre ele. Falta de detalhamento acerca das operações construtivas, particularmente no que diz respeito às fundações, operação de máquinas, perfuração, explosões e por aí vai. A percepção de um processo preparatório de abrandamento normativo ocorrido no município de Piracicaba. Quer dizer, esse processo está sofrendo uma manipulação por parte dos atores, no sentido de ser possível, pelo menos a sua proposta. Isso é um processo complicadíssimo que merece a atuação do Ministério Público e um olhar muito radical sobre problemas criminais mesmo. De repente nós estamos diante de quadrilhas ou coisas do gênero. A falta de uma ampla divulgação de uma proposta detalhada. O que eu tive acesso até agora foram de pedaços de desenhos, esboços muito mal feitos sobre o que seria esse empreendimento propriamente. Sem detalhamento construtivo, sem qualquer preocupação com os impactos de vizinhança e coisas dessa natureza que seriam fundamentais. Esse é um projeto que altera fundamentalmente as características da Rua do Porto de Piracicaba. E temos que ver se a sociedade está afim de acatar esse tipo de empreendimento. Teriam mais coisas, mas nós temos uma limitação de tempo.
E eu peço desculpas aí pelo alongamento, tá certo? Obrigado.